Tommy não era apenas uma ópera rock. Foi uma colisão alucinatória de cinema, música e caos que quase se autodestruiu no set. Por trás do brilho e das guitarras, havia incêndios, ossos quebrados, egos em conflito e um diretor que levava ao limite o que se pensava ser possível. Esta não foi uma produção tranquila. Foi um campo de batalha disfarçado de musical. Das fúrias ébrias de Oliver Reed a Anne Margaret rolando em feijão enlatado mesmo, a loucura de Tommy moldou seu mito tanto quanto a música. Hoje, vamos revelar 20 fatos estranhos sobre Tommy, de 1975, que mudarão para sempre a forma como você vê este clássico cult. E fique ligado, porque o fato bônus no final pode ser a história mais selvagem já enterrada na história do cinema rock. Vamos mergulhar. Primeiro, a direção caótica de Ken Russell. Ken Russell, conhecido pelo seu estilo extravagante, abordou Tommy menos como um filme e mais como um verdadeiro sonho febril. Ele exigiu o máximo de seu elenco, forçando-os a situações surreais e muitas vezes perigosas. Membros da equipe lembram de filmagens caóticas com desprezo pela segurança. Russell acreditava que o desconforto bruto trazia autenticidade. Um assistente de direção descreveu o set como loucura organizada. Russell berrava instruções no meio da cena, às vezes alterando a marcação de um ator sem aviso. O resultado? Performances que pareciam espontâneas, erráticas e muitas vezes perturbadoras. Tommy não era simplesmente dirigido, foi detonado pela energia selvagem de Russell, deixando elenco e equipe abalados, mas inegavelmente transformados. O que o público não sabia era o quão perto o caos chegou de destruir a produção por completo. 2. O colapso sangrento de Anne Margaret. Numa cena infame, Anne Margaret se debate num quarto cheio de sabão, chocolate e feijão cozido de verdade. Russell queria imersão total, então a atriz suportou uma tomada bagunçada após a outra. A certa altura, ela cortou a mão em cacos de vidro escondidos sob a gosma, mas continuou, espalhando sangue no caos. Ela mais tarde admitiu ter se perdido na histeria, descrevendo-a como uma das atuações mais exaustivas de sua vida. A cena lhe rendeu um Globo de Ouro, mas por trás de todo o glamour havia ferimentos reais e uma grande tensão emocional. Não foi apenas uma atuação, mas um verdadeiro calvário, capturado para sempre no filme. 3. A fúria embriagada de Oliver Reed. Oliver Reed, escalado como padrasto de Tommy, trouxe seus notórios hábitos de bebida direto para o set. Membros da equipe temiam seus humores imprevisíveis. Às vezes, Reed entregava atuações eletrizantes. Outras vezes, ele cambaleava nas tomadas, arrastando falas. Em certo momento, supostamente socou um cenário durante um acesso de fúria bêbado, forçando reparos e atrasando as filmagens. Ainda assim, Ken Russell recusou-se a substituí-lo, acreditando que a volatilidade de Reed adicionava uma autenticidade perigosa. Reed não estava só interpretando uma ameaça, ele a vivia, confundindo a linha entre atuação e caos pessoal. Para o público, ele é aterrorizante. Para a equipe, ele era aterrorizante por razões completamente diferentes. 4. Os riscos de incêndio do Pinball Wizard. A lendária sequência de Pinball Wizard de Elton John quase terminou em desastre. Seus enormes sapatos plataforma, com 1 metro de altura, o deixaram instável. Numa tomada, ele tropeçou perigosamente perto de luzes faiscantes, quase caindo em equipamentos elétricos energizados. A equipe correu para pegá-lo, evitando o que poderia ter sido um acidente com fogo. Elton mais tarde admitiu que se sentia preso dentro do traje absurdo, mas aguentou pelo bem do espetáculo. O que os fãs veem como brilho extravagante era, na realidade, um ato de equilíbrio à beira do desastre. Um passo em falso e esta sequência icônica poderia ter terminado em tragédia em vez de glória do glam rock. 5. A mixagem de som que estraçalhou os alto-falantes. Tommy não era apenas alto, era ensurdecedor. O filme foi pioneiro no som quintafônico, um sistema de 5 canais feito para sobrecarregar o público. Mas na prática, a mixagem era tão potente que queimou os alto-falantes dos cinemas nas primeiras exibições. Projecionistas relataram bobinas derretendo com o calor do volume. O público saía cambaleando com os ouvidos zumbindo, alguns reclamando que se sentiam agredidos pelo som, mas essa sobrecarga sensorial tornou-se parte da lenda cult de Tommy. Não era só um filme para assistir, era um filme que te engolia por inteiro, sacudindo o corpo tanto quanto a mente. O que muitos não sabiam era o quão perigoso aquele sistema de som experimental era.
6. Tina Turner, aterrorizada como a rainha ácida. Sua aparição foi inesquecível, mas filmar a sequência a aterrorizou. Russell a empurrou para cenas caóticas, cheias de luzes piscantes, agulhas de aço e adereços perturbadores. Turner mais tarde confessou que sentiu-se genuinamente assustada com o aparato mecânico de seringa que descia sobre ela. A máquina falhou pelo menos uma vez, por pouco não a atingindo. Apesar do medo, Turner fez uma performance feroz que os críticos consideraram eletrizante. Mas fora da tela, ela admitiu não conseguir assistir à cena final sem estremecer. Não foi só uma atuação, foi uma batalha entre medo e arte que deixou Turner abalada, mas inesquecível na história do cinema. 7. Roger Daltrey. Quase se afogou. Roger Daltrey, interpretando o cego, surdo e mudo Tommy, suportou condições de filmagem extremamente brutais. Durante a famosa sequência de batismo na água, Russell exigiu múltiplas tomadas em condições de frio congelante. Em uma ocasião, Daltrey escorregou para debaixo d'água e não foi puxado rápido o suficiente. Os membros da equipe entraram em pânico, temendo que ele pudesse se afogar antes que as câmeras parassem de filmar. Daltrey mais tarde brincou sobre sua experiência de quase morte, mas admitiu que quase desistiu da produção devido às exigências extremas de Russell. As audiências viam uma transformação espiritual. Por trás das lentes era pura sobrevivência, não místico, mas impiedoso. Não salvação, mas uma luta contra os elementos com consequências bem reais. 8. A participação relutante de Eric Clapton. Eric Clapton interpreta o pregador numa cena bizarra adorando Marilyn Monroe, mas ele não estava nada ansioso para participar. Russell supostamente o pressionou, aproveitando-se das conexões de rock do The Who. Clapton apareceu visivelmente desconfortável e teve dificuldade com a sincronização labial. Ele mais tarde se distanciou do filme, dizendo que nunca compreendeu totalmente sua visão. Fãs presumiram que a presença de Clapton era uma escolha artística deliberada. Na verdade, foi uma participação relutante de uma lenda do rock arrastada para o circo caleidoscópico de Russell. Sua postura rígida não era atuação, era desconforto congelado no filme. O que o público vê como sátira surreal era para Clapton pouco mais que perplexidade e frustração. 9. Jack Nicholson canta. Jack Nicholson foi escalado como o doutor, uma escolha estranha dado que o papel exigia canto. Nicholson não era um vocalista treinado, e sua performance hesitante quase arruinou a cena. Russell, no entanto, insistiu que sua interpretação crua e imperfeita lhe dava autenticidade. Daltrey mais tarde brincou que o canto de Nicholson era tão ruim que chegava a ser brilhante. No set, o nervosismo de Nicholson era óbvio. Ele bebeu drinks antes das tomadas para se acalmar. Contudo, seu poder de estrela ofuscou as falhas vocais, tornando a participação especial um dos pontos altos mais estranhos do filme. Não se tratava de harmonia, e sim de dissonância, mas na visão de Russell, aquela nota dissonante tornou-se parte integrante da sinfonia surreal de Tommy. 10. O piano em chamas. Um desastre. Um dos momentos mais caóticos e memoráveis ocorreu quando um grande piano de cauda foi deliberadamente incendiado para uma sequência cinematográfica dramática. As chamas se espalharam mais rapidamente do que o previsto, consumindo parte do cenário. A equipe correu com extintores, por pouco evitando uma catástrofe completa. Anne Margaret, que estava ali perto, disse mais tarde que pensou que o palco inteiro desabaria. Russell recusou cortar a cena, insistindo que o perigo a tornava cinema real. O que os fãs veem como destruição simbólica foi, na verdade, um encontro literal com o desastre. Não se tratava de efeitos especiais controlados, mas sim de um caos descontrolado. O piano em chamas não era meramente um adereço, mas sim um inferno real que quase consumiu o próprio filme. Momento gostei e inscreva-se. Quando as câmeras começaram a filmar a sequência gigante do acampamento de férias de Tommy, o set mergulhou em quase anarquia. Centenas de figurantes, adereços enormes e efeitos explosivos transformaram o palco em puro caos. Daltrey lembrava-se de lutar para manter o foco enquanto a pirotecnia explodia a centímetros do seu rosto. Foi avassalador, aterrorizante e inesquecível. E o que acontece é que ainda há mais 10 segredos insanos dos bastidores que você não ouviu. Então, antes de mergulharmos no próximo fato chocante, curta e se inscreva, porque a verdade só fica mais selvagem a partir daqui. O que parecia um espetáculo na tela era, na realidade, um circo perigoso equilibrando-se à beira do desastre.
O colapso nervoso de Tom, Pete Townshend, a mente por trás da ópera rock original do The Who, não ficou imune à pressão de ver sua visão adaptada. As filmagens caóticas, combinadas com reescritas sem fim, e a direção agressiva de Russell o levaram ao limite. Townshend mais tarde admitiu que quase teve um colapso nervoso durante a produção, confessando que sua criação estava sendo desvirtuada e irreconhecível. A certa altura, ele ameaçou abandonar o projeto por completo. Ironicamente, o filme final tornou-se uma parte crucial do legado do The Who. Não validação, mas tormento. O que parecia triunfo na tela veio ao custo da saúde mental de Townshend nos bastidores. 13. O comportamento ultrajante de Keith Moon. Keith Moon, interpretando o tio Ernie, era exatamente o que se esperava. Selvagem, imprevisível e incontrolável. No set, ele apareceu bêbado, pregou peças nos colegas do elenco e ignorou completamente as folhas de chamada. Uma noite, ele desapareceu por horas, forçando a equipe a atrasar as filmagens. Quando ele voltou, estava tão embriagado que mal conseguia ficar em pé. No entanto, de alguma forma, suas travessuras descontroladas se traduziram perfeitamente em seu papel perturbador. Russell o descreveu como uma força do caos que não se podia prever. Moon não estava atuando como um tio degenerado. Ele estava canalizando seus próprios demônios, borrando a linha entre performance e loucura pessoal. 14. Caos de localização em Portsmouth. Muitas das cenas externas de Tommy foram filmadas em Portsmouth, Inglaterra. A cidade virou um circo de fãs gritando, moradores confusos e policiais sobrecarregados. Multidões se reuniram para assistir Elton John, Tina Turner e The Who se apresentarem, frequentemente interrompendo as filmagens com cânticos e gritos. Daltrey lembrava-se de sentir como se estivesse num concerto de rock, não num set de filmagem. O pesadelo logístico atrasou as filmagens, custou milhares em horas extras e quase forçou Russell a abandonar o local. O que parecia uma escala cinematográfica era, nos bastidores, puro caos. Portsmouth não era apenas um simples cenário. Foi um verdadeiro campo de batalha, onde a arte de fazer filmes colidiu com a paixão e a devoção dos fãs. 15. A cena do feijão. O cheiro permaneceu por muitos dias. Aquela infame cena do feijão cozido não apenas traumatizou Anne Margaret, deixou o estúdio fedendo por dias. O feijão, o leite e o chocolate usados no set começaram a apodrecer sob as luzes quentes, criando um fedor tão insuportável que os membros da equipe usavam máscaras. Vários trabalhadores se recusaram a entrar no estúdio de som até que fosse desinfetado. Russell, sempre o provocador, desconsiderou as queixas e insistiu que a bagunça dava uma textura especial ao corte final. Mas para quem foi forçado a limpar, aquilo não era arte. Era um risco biológico. Não uma sujeira metafórica, mas um caos literal e fedorento que perdurou muito depois das câmeras pararem de filmar. 16. A loucura de Anne Margaret, indicada ao Oscar. A disposição de Anne Margaret em sofrer por sua arte não só rendeu aplausos, quase lhe rendeu a maior honra da indústria. Sua atuação em Tommy lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz, mas a verdade por trás da indicação é mais sombria. Ela suportou cortes sangrentos, exaustão emocional e tomadas sem fim sob o comando caótico de Russell. Embora os críticos aclamassem sua dedicação destemida, ela admitiu em particular que a experiência a assombrava. Não era apenas atuação de método, era uma resistência que beirava a autodestruição. A indicação imortalizou seu sofrimento, transformando um pesadelo em glória profissional. Na tela, parece glamouroso. Na realidade, era dor disfarçada de performance. 17. A iconografia religiosa proibida. Tommy gerou controvérsia mundialmente, especialmente pelo uso de imagens religiosas. A sequência do culto a Marilyn Monroe, com adoradores segurando estátuas douradas da atriz, foi denunciada como blasfema. Em alguns países, a cena foi censurada ou banida completamente. Russell não ficou surpreso. Ele havia intencionalmente borrado a linha entre cultura pop e religião. Para ele, era sátira. Para os censores, aquilo era um sacrilégio. As audiências viam um simbolismo estranho. As autoridades viam uma perigosa zombaria da fé. Tommy não estava apenas desafiando as convenções cinematográficas, estava provocando tabus culturais, deixando um rastro de ultraje e avisos de censura por todo o mundo. Não apenas espetáculo, mas escândalo preservado em celuloide. 18. O incidente de quase eletrocução. Um dos acidentes mais assustadores no set aconteceu durante um número musical com equipamentos de iluminação pesados e efeitos de água. Roger Daltrey se apresentava quando
Soltou faíscas perigosamente perto da piscina onde ele estava. Membros da equipe o puxaram segundos antes de uma possível eletrocução. O incidente abalou a todos no set, mas Russell minimizou como parte do processo. Daltrey mais tarde admitiu que foi uma das poucas vezes que temeu não sobreviver a uma filmagem. O que o público viu como um batismo místico quase se tornou um acidente fatal. Prova de que o caos por trás de Tommy não era apenas artístico, mas ameaçava a vida. O orçamento saiu completamente do controle. O que começou como um modesto filme de ópera rock rapidamente se transformou num pesadelo financeiro. A visão extravagante de Russell exigiu cenários enormes, figurinos elaborados e refilmagens intermináveis. O orçamento estourou as projeções, forçando os produtores a buscar fundos adicionais. O estúdio ficou nervoso, temendo que o projeto desmoronasse antes da conclusão. Em retrospecto, o risco valeu a pena. Tommy se tornou uma sensação cult, mas durante a produção foi puro pânico. Cada dólar a mais parecia uma aposta que podia arruinar carreiras. Não era cinema cuidadoso, era roleta russa imprudente, com Russell apostando tudo no espetáculo a cada passo. O caos não era apenas artístico, era financeiro. O primeiro-ministro quase causou um tumulto. Quando Tommy estreou em 1975, o público não estava pronto para o avassalador ataque sensorial do som Quintaphonic. O volume fez algumas pessoas taparem os ouvidos, enquanto outras saíram furiosas. Numa sessão, espectadores frustrados gritaram aos projecionistas para baixarem o volume, apenas para lhes ser dito que o sistema não podia ser ajustado. Os ânimos exaltaram-se e a atmosfera tornou-se hostil. No entanto, para outros, o caos apenas aumentou a lenda. Prova de que tinham testemunhado algo radical, perigoso e inesquecível. A estreia do filme não foi apenas uma premiere, foi uma erupção cultural, dividindo o público entre admiração e fúria, não harmonia, mas sim colisão. Curiosidade, os temores de cultos na vida real. O legado mais estranho de Tommy foi sua suposta influência no comportamento de seitas. Líderes religiosos no Zewa alertaram que o filme glorificava ídolos falsos, alegando que corromperia jovens para uma adoração perigosa. Alguns até o compararam à histeria de Charles Manson, sugerindo que suas imagens poderiam inspirar violência. Embora nenhuma ligação direta fosse provada, a paranoia revelou o quão a sério as pessoas levaram a visão ultrajante de Russell. O que era para ser uma sátira de ópera rock foi interpretado como um manifesto para o caos. O filme borrou a linha entre ficção e medo, incorporando-se na mitologia cultural como mais do que um filme. Foi encarada como uma ameaça. Tommy não era apenas uma ópera rock na tela, mas sim uma verdadeira guerra nos bastidores, travada com feijão enlatado, fogo, eletricidade e egos maiores que a própria vida. O caos deu origem a um dos mais estranhos artefatos cult do cinema, um filme tanto celebrado quanto condenado. Seu legado prova que, às vezes, as produções mais desequilibradas deixam para trás a arte mais duradoura. Então, se você achava que conhecia Tommy, pense de novo. Curta, inscreva-se e compartilhe seu fato favorito abaixo. E lembre-se, no mundo do cinema rock, o caos por trás das cortinas é sempre mais alto que a própria música.